Olá pessoal, Matheus aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso curso de análise fundamentalista. Essa aula de hoje é apenas uma introdução que eu vou falar os tópicos que eu vou abordar ao longo desse curso e também alguns requisitos básicos que você precisa estar ciente para conseguir aproveitar esse conteúdo que eu vou estar passando nos próximos vídeos. Antes de mais nada, deixa eu dar uma pequena introdução no que é análise fundamentalista. Para aqueles que não conhecem o termo, nada mais é do que o processo no qual a gente analisa se um determinado ativo vale a pena como investimento. Às vezes a empresa é excelente, tem crescimento, gestão maravilhosa, mas não necessariamente ela vai ser um bom investimento. E o inverso também é verdadeiro, às vezes a empresa é ruim, mas ela pode acabar se mostrando um bom investimento. Então é esse processo que a gente tenta fazer na análise fundamentalista. Isso envolve entender a empresa, o setor que ela atua e também o ambiente macroeconômico para traçar um preço justo. Quanto que aquela empresa deveria estar valendo. Eu estou falando de empresa porque vocês vão ver, a gente vai aprender mais sobre ações nesse primeiro momento do curso. Se houver demanda, se vocês gostarem, aí eu eventualmente mostro qual que é o processo de análise fundamentalista para fundos imobiliários, para títulos de crédito privado e até mesmo para outros fundos, fundos de renda fixa, multimercado, ações e etc. O que eu te adianto é que esse curso ele vai ser um curso avançado de algumas dezenas de horas para você entender como funciona e mais centenas de horas de pesquisa e realmente ir para a parte prática para você ficar bom. Então, esteja ciente, se você quiser participar desse conteúdo, que vai exigir uma dedicação de tempo, um esforço e também, claro, um conhecimento básico. Por ser um curso avançado, você já precisa entender alguns conceitos básicos. Mas sem enrolar muito, vamos para a grade de conteúdo. O que você vai aprender ao longo desse curso? A primeira coisa que eu vou te ensinar é onde obter informações para análise setorial e análise individual. Então, você quer analisar uma determinada ação da bolsa. Onde você entende o que aquela empresa faz, como que o setor dela atua, quais são os concorrentes. Eu vou te mostrar onde você pega essas informações. Depois eu vou falar sobre o cenário macro, como você pega informações para entender o que está acontecendo com a inflação, com a taxa de juros, com a Selic, com o crescimento econômico, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. E eu vou te mostrar por que isso é importante para você fazer análise fundamentalista. Sem o cenário macro, fica meio que faltando um pedaço da análise. E o terceiro tópico que nós vamos abordar é a parte de contabilidade. Eu vou falar para você o que é a contabilidade, por que ela é importante e quais são os principais documentos que você vai analisar durante um processo de análise. O balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, notas explicativas e algumas outras coisinhas. Eu vou te passar do básico, como esses documentos funcionam para você conseguir extrair informações que sejam úteis desses documentos no momento que você estiver estudando uma companhia. Logo em sequência, eu vou passar para você alguns indicadores financeiros, como o que é margem bruta, margem líquida, ROI, ROIC, nível de endividamento e algumas outras coisas. Isso também é bem relevante para você conseguir analisar com profundidade uma determinada companhia. No quinto item, uma vez que você já entendeu o funcionamento da empresa que você está estudando, você vai aprender a comparar, analisar ela perante ao setor. Porque não adianta nada a companhia estar performando super bem quando os concorrentes estão performando muito melhor. Isso no longo prazo pode ser um problema. Então, ali eu vou te ensinar o que você tem que olhar e como comparar, como identificar pontos fortes e pontos fracos em uma determinada companhia quando comparado ao setor. Por fim, você já vai ter estudado a companhia em si e todo o setor que ela atua. E aí vai chegar a hora mais difícil, que é fazer o valuation. Valuation é o termo técnico para precificação de uma ação. Ou seja, qual que é o preço justo, quanto aquela ação deveria estar valendo em bolsa. Fazendo esse cálculo, se o preço na bolsa estiver acima do preço justo, você não compra essa ação. Se ele estiver bem abaixo do preço justo, ela pode ser uma boa oportunidade de investimento, você pode ganhar bastante dinheiro com isso, logo uma compra seria recomendada. Vocês vão entender melhor isso ao longo do curso, mas essa é a parte mais difícil. Contudo, vocês vão perceber que somente nesses primeiros 6 módulos vocês não vão conseguir dominar o processo de análise fundamentalista. Que nem eu falei, é um negócio que de fato é bem complexo e demanda bastante tempo. E para isso, para te ajudar nessa jornada, mesmo após ter passado o conteúdo básico, eu trouxe alguns módulos de bônus.
O primeiro módulo de bônus, eu vou trazer para você diversas aulas completas mostrando análises que nós fizemos aqui na UP para você utilizar como referência e como exemplo. Então você vai ver e entender melhor por que a gente gosta da ação X, da ação Y, por que a gente não gosta da ação Z. E nisso você consegue, primeiro, aprender a ver o processo, né, num nível de detalhe ainda maior, com um exemplo na prática, e claro, usar esse processo, esses cálculos que nós fizemos, como referência, como modelo para quando você for estudar uma empresa por conta própria. No módulo 8 eu vou entregar para você alguns materiais complementares que podem ser úteis para você continuar aprendendo sobre valuation, uma vez que o curso aqui da UP tenha terminado. Você vai ver que é algo que dá para ficar centenas de horas estudando, e aí eu vou te guiar, vou te dar algumas sugestões para aquelas pessoas que gostarem, que eventualmente querem aprender isso como carreira, ou porque realmente gostaram do negócio e querem aprender para si mesmo, apesar de ter uma dedicação de tempo bem grande. Eu vou dar ali um norte para como continuar essa jornada de aprendizado. E por último, no módulo 9, eu vou trazer para vocês algumas aulas mais técnicas, ensinando, por exemplo, a diferença entre fluxo de caixa da firma, fluxo de caixa para equity, entendendo por que a gente projeta fluxo de caixa e não lucro. Eu vou entrar no detalhe em alguns pontos mais técnicos e mostrando exatamente como eles funcionam e por que o cálculo, por que a análise é feita daquele jeito e não de outro jeito. Da grade de conteúdo é isso. Se vocês gostarem desse curso, tiver um feedback legal, aí eu eventualmente penso em produzir conteúdo para FIIs, para fundos de investimento e até mesmo para títulos de crédito no segundo momento. Mas a princípio o curso se limitaria para o universo de ações. Vamos falar agora dos requisitos. Eu já expliquei que é algo demorado e você vai precisar de dezenas de horas para você começar a fazer uma boa análise. Então se você não tem tempo ou não quer dispor desse tempo, esse curso não é para você. A gente passa as recomendações prontas aqui na UP por uma razão, porque a maioria das pessoas não vai conseguir aprender e ter o tempo necessário para fazer uma boa análise por conta própria. Eu também já falei no começo desse vídeo, mas você vai precisar de alguns conceitos básicos que já são explicados no portal da UP para conseguir entender esse curso na sua totalidade. Então, o que é corretora, o que é bolsa de valores, o que é uma ação, esse tipo de coisa você já precisa dominar. Recomendo que você leia as nossas recomendações de ações, todos os relatórios existentes antes de começar esse curso, porque ele vai te dar um bom norte, uma boa noção para você começar. E por último, você também vai precisar de uma noção básica de um software de planilhas. Aqui na UP a gente utiliza muito o Excel, que é o mais comum, mas você pode utilizar algum outro, como por exemplo o próprio Google Sheets. Mas alguma noção você vai precisar e eu não vou te ensinar como mexer nesse software. Se for o caso, vai no YouTube, vai no Google e pesquisa alguns tutoriais básicos sobre o assunto. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está à disposição no WhatsApp, como sempre, só chamar a gente. E eu espero te ver na próxima aula, que a gente já vai entrar num conteúdo mostrando como pegar informações para você começar a estudar uma determinada companhia. Até mais!